tá. Boa noite a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. É com muita felicidade que todos nós do Centro Paulo Freire recebemos vocês aqui hoje, né? Para mais um dia de estudo, para mais um dia de discutirmos é muito bom. Então, é uma satisfação enorme estar aqui mais um dia com vocês. Pena que já está chegando bem distante, e depois a gente vê se aproximando o final. Então, para iniciar o dia de hoje, que a temática que nos traz hoje para o nosso grupo de estudo é uma temática que ela é muito provocativa, ela nos provoca. E nela nós temos uma música, né? E aquela música ela nos faz pensar. E eu peguei a tradução para que a gente pudesse refletir, começar pela reflexão dela. Que tipo de escola nós queremos? Qual é o tipo de que hoje nós queremos, né? O que você aprendeu na escola hoje, meu querido menino? Ele faz essa pergunta. Muitas vezes, nós mães, quando os nossos filhos chegam em casa, nós fazemos essa pergunta aos nossos filhos: o que você aprendeu hoje na escola? Quando nós entramos na universidade, também nos é feita essa pergunta: o que você aprendeu na universidade, no colégio? Na escola, na educação infantil. O que foi aprendido, né? Então, a música ela fala disso. Aí tem uma parte que ele diz: aprendi que o Washington nunca mentiu. Aí ele diz: aprendi que todo mundo é livre. E foi o que o prof aprendi na escola hoje. Eu aprendi que policiais são meus amigos. Aprendi que a justiça nunca acaba. Aprendi que assassinos morrem por seus crimes, mesmo que cometamos um erro às vezes. Aprendi que nosso governo deve ir nunca errado. Nossos líderes são os melhores homens. E nós os elegemos novamente e novamente. E aprendi que a guerra não é tão ruim assim. Eu aprendi sobre os grandes que tivemos. Nós lutamos para ter a minha chance. Foi o que aprendi na escola hoje. Foi o que aprendi na escola hoje. A nossa temática de hoje, ela nos chama a uma grande reflexão, né? Ela nos chama que a nossa produção intelectual está impregnada, né, de um estilo de reflexão que questiona a realidade social. É preciso que a gente pense nisso. E o pensamento. Quando não, não damos a oportunidade ou não provocamos para que as pessoas possam fazer uma reflexão do seu próprio pensamento e que não possam fazer uma reflexão da realidade social, nós vamos ter, como nessa música, aprender aquilo que querem que a gente aprenda. O que a ideologia da classe dominante, de quem nos domina, quer que a gente aprenda.
E nós vamos silenciar. Hoje a gente ouviu bastante falar do silenciamento. E nós vamos silenciar cada vez mais. E é com essas palavras de abertura que hoje, né, a gente parte para o processo de alfabetização político, para que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, eles possam refletir sobre a sua realidade pessoal e eles possam refletir sobre o seu pensamento e eles possam refletir sobre o que está escrito em cada coisa que nos obrigam a ler, em cada escrito, em cada linha, em cada texto, e também nas falas daquilo que nos dizem. A gente possa refletir e ter a nossa própria consciência, a nossa consciência crítica. Aí, além desse processo de alfabetização política, nós teremos também a humanização e suas implicações pedagógicas, porque poderemos ter uma escola que humaniza, mas uma escola que desumaniza. Então, como nós vamos ver hoje? E o nosso debate, né? Qual vai ser hoje, em cima de tanta coisa? Esse texto, ele nos faz pensar muito, nos refletir muito sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas, sobre que tipo de escola nós queremos, que tipo de alfabetização ainda hoje é proposta, né? É assim que eu convido a Aparecida para tecer a sua fala. E depois daremos início, continuidade. Olá, boa noite a todos e a todas. É com uma enorme satisfação que eu me presentifico neste momento, com o mesmo prazer, com a mesma empolgação e consideração, se assim fosse um encontro presencial, certo? Eu gostaria de destacar que o ato de nos vermos e de estarmos juntos, nesta perspectiva e desta forma que estamos unidos, não elide com a nossa presentificação, a nossa presença autêntica, no nosso compromisso que afirmamos no ato da nossa inscrição. E com estas palavras, eu gostaria de fazer a declamação de um poema, A Vitória da Vida. Pobre de ti se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-o de vez. Se imagina perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita gente esbarra-se em fracasso ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começada. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina, olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cumes da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança. Vai firme e em frente, com a decisão firmada em sua mente. Vitória. Esse poema é de um autor desconhecido. Logicamente, não existe pensadores desconhecidos, né? A gente tem a fonte e aí, enfim,
por falta de conhecimento, a gente acaba dando codinome, né, do pensador desconhecido. Mas eu trouxe esse poema para nós, no dia de hoje, para refletirmos o sentido da vitória da existência humana. Nós estamos num processo complexo de transformação, de ações que estamos realizando, tendo o uso das ferramentas tecnológicas, né, das redes sociais, como um artefato que nos faz alcançar os outros, né, esse encontro. Eu não me sinto só estando aqui com vocês e nem me sinto falando para mim mesmo, certo? Porque como Paulo Freire nos faz refletir, e ele retoma com precisão nesse capítulo que iremos estar estudando hoje, a presentificação dos corpos conscientes. Né? Então, se nós estamos aqui todos virtualmente conscientes da nossa presença e que, logicamente, nós não estamos ausentes dos espaços, né? Não estamos sendo despercebidos e nem tampouco ignorados. Então, essa frieza, ou, digamos assim, o que nos faz hoje sentirmos falta, muitas vezes, o silenciamento do sujeito imposto pelo outro, que torna-se o suprassumo, né? Como diz o professor Paulo Freire, o professor que se diviniza na sua prática, o Todo-Poderoso, quando eu tenho poder e autoridade de silenciar o estudante, é justamente a elisão da presença do sujeito aprendiz, né? E aí a gente retoma a perspectiva do ensino tradicional. Eu achei bastante interessante, professora, farei aqui um adendo, porque depois eu gostaria de ouvir todos os outros, né? Todos nós que estamos aqui participando, eu gostaria de fazer um adendo no texto de hoje. Sei que Sara Ingrid Borba fará a síntese da aula passada, e aí eu gostaria de chamar a atenção apenas para a essência do capítulo de hoje que abordaremos, que é quando Paulo Freire nos sugere a autenticidade do processo da leitura e da escrita autoral. E aí, o ato de escrever é um desafio que, ao mesmo tempo, nos suscita uma postura e uma atitude crítica. Né? E aí é interessante, que me fez lembrar muito do meu adorado orientador, que é a relação de indiferença do sujeito cognoscível, né, do sujeito cognoscente, a relação de não indiferença do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível, que é aquilo que nós precisamos conhecer. E aí, Paulo Freire, no primeiro capítulo, ele nos orienta a penetrarmos no texto, a compreendermos, né, a termos uma postura crítica frente ao que está posto. E este processo se dá com essa relação de não indiferença. E só pode haver essa relação de não indiferença se houver a construção do conhecimento intelectual, consciente e crítico daquilo que se faz. Né? E aí o próprio Paulo Freire exerce essa prática de refletir criticamente sobre os seus escritos, sobre a sua forma de escrever. Pois bem, professora e os demais, com estas palavras, né, este preâmbulo, eu oportunizo agora um momento para ouvir todos os demais e estou aqui na expectativa de ouvir a minha adorada amiga Sara Ingrid. É com você, minha amiga. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eu minha estou querida. com alguns probleminhas aqui com as tecnologias da informação. A internet cai toda hora, mas a gente vai tentando se manter de pé, né? Ela pode cair, mas a gente não, a gente continua. Essa é a nossa meta. Então, veja só,
Eu vou iniciar uma fala sobre a leitura desse texto. Vou trazer uma das categorias que Freire coloca muito bem, que é a questão da... Ele coloca logo no início do texto a gnosiologia, né? Então, ele coloca esse termo, e é um termo que a gente precisa conhecer bem, ter assim, uma certa apropriação dele, para que a gente possa desenvolver uma compreensão melhor do que diz o texto. Eu até anotei uma informação, que a gnosiologia ela faz parte de um dos estudos da filosofia. Freire tem uma concepção muito imbuída dentro da filosofia, isso é interessante, porque algumas pessoas até dizem assim, mas Freire, ele diz muito o que os filósofos diziam. Claro, porque ele tem base de fundamentação também, toda a sua filosofia, toda a sua ideologia tem base teórica também. Né? Então, isso é importantíssimo, significa que ele não nega a ciência, ao contrário, ele traz essa ciência para o discurso, para a prática, para a vivência. Né? E aí ele coloca também uma outra categoria que eu já tratei em alguns momentos, que é a questão da humanização. Né? E ele fala que a gente precisa ter essa questão gnosiológica, dessa compreensão gnosiológica sobre a questão que está relacionada com a questão do conhecimento, né? E sobre o conhecimento ele traz em outras abordagens de si, do mundo, dessa relação com a cultura, em outros textos dele. E nesse texto ele traz justamente voltado para a questão do conhecimento do sujeito e do objeto, dessa relação sujeito e objeto, que ela não se separa, que essa relação é interdependente. E ele traz um exemplo disso no livro Pedagogia da Autonomia, quando ele fala do não há docência sem discência. Né? E isso é para comprovar justamente essa questão que a gente vai discutir agora dentro desse texto dele. Então, eu acho interessante que a gente tome como pressuposto da investigação essas duas categorias, a humanização e a gnosiologia, tá certo? Era só esse adentro que eu gostaria de fazer para vocês. Olá. Então, vamos dar, né, continuidade. Eu penso que Aparecida, ficou compreendido, né? Sim, prof, pode falar. Tá certo, ok. Então, dando continuidade, né, alguém quer fazer algum comentário, falar algo da aula passada, da semana passada, para que possamos aflorar as nossas ideias, falar mais, um pouco para que a gente está entrando nesse processo da alfabetização política, né, e o processo de humanização do ser. Antes, na aula passada, nós falamos da conscientização. Então, quem gostaria de falar um pouquinho para que a gente refresque a memória de todos o que foi tratado anteriormente a semana passada? É algo que a gente tem feito em todos os momentos de estudo nosso. A gente tem pego algo da aula anterior e tem passado logo no início. Então, quem gostaria já de dar início a este processo de memória, de relembrar o que foi feito com a professora Aparecida e vocês, que eu não pude estar por questões pessoais, não pude estar com vocês a semana passada. Então, boa noite a todas, boa noite a todos, Henrico, falando. Saudades. Que bom rever, Henrico. Muito bom tá aqui. Eu fico pensando, né? Eu gosto muito tentando até fazer uma conexão um pouco maior com o que a gente já leu, né? Paulo Freire tem uma forma de escrever que eu
particularmente gosto muito. Tem gente que fala, mas ele é muito repetitivo, né? Mas, em certa medida, eu acho a forma dele escrever muito parecida com a de Certeau, né? Que eles vão escrevendo, para mim, como se fosse uma imagem espiralada, né? É como se ele voltasse ao mesmo tema e, na volta seguinte, ele aprofunda e expande a explicação, né? Então, ele vai o tempo inteiro construindo a narrativa dessa forma, né? Então, assim, eu acho que a base, o que eu acho muito, muito bacana, né? E nesse livro, para mim, tá... Esse livro está sendo muito importante para mim, assim, né? Como eu já falei, outras vezes é um livro... Eu não lembro de ter tido, não lembro se eu não li ou se realmente eu não me rememoro, mas não trago na lembrança agora um texto com uma demarcação tão marxista do Freire, né? E, ao mesmo tempo, onde ele trabalha de forma tão explícita também, de forma tão contundente, essa dimensão que eu acho que num dos primeiros dias eu falei, né, dele trazer a educação para dentro da cultura, né? Que o processo da não alienação, para dialogar com a categoria lá marxista, né? E o processo portanto, de historicização, né, de escrita, de aprender a ler, aprender a dizer sua própria palavra, né? E quando o homem dá esse salto, né? Ele fala isso várias vezes nesse texto que a gente leu, né? No momento em que a humanidade, ela entra para o mundo da cultura e, portanto, ela entra para o mundo do simbólico a partir da linguagem. Então, essa categoria, né, de dizer a sua própria palavra, eu acho central, cada vez mais para mim fica central, conforme eu vou lendo esses textos, eu acho uma categoria central para pensar tudo que a gente está falando em todos os capítulos, né? Eu acho que esse livro tem uma característica muito específica, que ele, diferente dos outros livros que eu li, ele é uma composição de vários textos que ele fez em momentos isolados. Mas, da mesma forma, ele está discutindo. Se a gente parar para pensar, ele está desde o primeiro capítulo falando educação bancária, educação libertadora, está falando da relação do mundo-natureza e mundo-cultura, que a subjetividade, a humanização do ser humano acontece quando ele se insere no percurso histórico, quando ele consegue se pensar como, né? Ele está na cultura, mas se pensa dentro da cultura e, portanto, eu acho que essas falas, né? E assim, o auge para mim nesse capítulo é quando ele traz o rinoceronte do Ionesco, né? Do Teatro do Absurdo, que não tem nada mais contemporâneo, infelizmente, ainda para o cotidiano, banal, né? Enfim. Era só isso mesmo, eu queria dizer também da felicidade de estar tendo contato com esses livros, né, e de revê-los e revê-los, e esse livro está sendo muito legal, muito bacana, muito importante para mim, assim, na minha trajetória, porque me vem na lembrança tão fortemente essa relação cultura e educação tão demarcada, assim, sabe? Claro que ele fala em outros textos, mas esse livro, para mim, está bem, bem interessante nesse aspecto, assim. Que bom. É muito bom ouvir, né, e assim, ouvir o que você diz, no sentido de que você já conhece de Freire, mas a cada momento que a gente vai lendo Freire, a gente vai descobrindo algo novo, a gente vai se encantando, e esse encantamento nos faz refletir. Muito bom. Inês, você gostaria de falar? O que me chama muita atenção nesse livro, inclusive... Tá ligado? Deixa ela falar, aí depois é Aparecida. Me chama muita atenção, de filósofo, apesar de alguns dizerem que ele repete os outros, mas vejo que quando ele anuncia alguém, hoje aqui ele fala num determinado momento com relação a Sócrates, mas Paulo Freire está filosofando o tempo todo enquanto ele está produzindo o seu texto. Qualquer texto, ele está filosofando e ele está chamando a atenção. É alguém que está constantemente em vigilância. Eu não sei como ele conseguia vigiar, inclusive, seu sono, porque ele reflete cada texto que ele vai escrever, ele chama atenção, é extraordinário. Para algumas pessoas pode ser até um pouco monótono, porque é longo, como
como foi dito aqui, mas eu acho que ele nos dá uma lição indireta de como escrever, de como ler, né, para a construção do conhecimento. Eu já tinha me chamado muita atenção esse aspecto nas cartas. É quando ele se solta mais, parece que... Então, ele vai detalhando tudo o que ele está fazendo, como ele está fazendo, como deve ser feito, e ainda chama que seus leitores ultrapassem, construam outros conhecimentos a partir daqueles conhecimentos. Eu acho isso extraordinário. Então, a nossa aula, a semana passada, foi bastante inusitada, né? Começou pelo encontro, porque foi meio que eu saí de uma atividade e passei para outra, né? E aí eu fiz a leitura do Elefante Acorrentado, né, que foi bastante propositiva para o diálogo que estávamos iniciando naquela aula, onde nós dialogamos sobre a relação do anúncio e da denúncia, né? Foi bastante propositivo todo esse diálogo. E aí nós deixamos também, professor Erivaldo, uma questão para que mobilizasse a leitura deste capítulo, né? E a questão que nós lançamos, para que seja talvez não uma resposta pronta e acabada, evidentemente, mas foi justamente qual a minha atitude frente aos desafios pedagógicos na atualidade. Uma questão que muito me incomoda, me inquieta, é você não acreditar, né, ou você não considerar a forma de encontro que hoje nós estamos a vivenciar. A forma de aprender, como a senhora teve a brilhante ideia, né, que não foi só sua, evidentemente, de fazer a tradução desta música, que é em inglês, que Paulo Freire fala, do ato de aprender, da escola que queremos, né? E aí, essa questão ela já é bastante trabalhada, a escola que temos, a escola que queremos, mas, assim, se nós estamos hoje vivenciando algo que faz com que as pessoas busquem a inovação, busquem dar continuidade ao seu trabalho, né, à sua própria vida, enfim, à sua rotina, com o uso das redes sociais, com o uso das TICs, e que são artefatos que nos mobilizam e que nos fazem integrar, estarmos juntos e promover esse processo de aprendizagem. Porque eu confesso para vocês que tem sido muito rico esse momento de estarmos aqui dialogando, de estarmos ouvindo, de estarmos falando e, sobretudo, fazendo os nossos registros, que o nosso registro ele se dá em 3 dimensões. Quais são? A oral, a visual e a escrita. Então, isso é muito rico mesmo. E, logicamente, a gente tem que acreditar nessa potencialidade. Não dá para a gente colocar uma coisa no lugar da outra, né? Ou fazer uma oração sem fé, né? Então, eu trago a metáfora da oração, porque é justamente isso, né? Se nós não acreditarmos no nosso trabalho que estamos aqui exercendo, que nos é muito cansativo, nos exige muito mais do que simplesmente estarmos num ambiente presencial. Há toda sistemática, né? Há uma intencionalidade pedagógica. Nós não chegamos aqui ao acaso, nem tampouco nos presentificamos ao acaso. Então, nós precisamos, de fato, acreditar e considerar
o que nós estamos a fazer e, sobretudo, as ferramentas que estamos usando. Se nós não dermos o devido crédito e a devida potencialidade que a ferramenta tem de nos fazer chegar, rompendo todas as fronteiras, porque eu estou aqui com um coletivo pequeno, mas logo mais esse nosso momento estará disponível, né, na rede, que não tem uma fronteira estabelecida, né, mundialmente poderá ser visto, considerado, citado, trabalhado, analisado, né? Então, nós precisamos incorporar e fazer jus às ferramentas que vêm nos agregar, porque senão nós estaremos também nos alienando. E isso é importante a gente pensar, né? Como o próprio Paulo Freire nos sugere. A gente tem que pensar o que é que eu estou fazendo aqui, em frente a uma tela, se eu não considerar todos os meus colegas que estão ouvindo atentamente, que estão participando no chat, que estão participando logo a minha fala, também oralmente, né? Então, nós precisamos, de fato, darmos a devida importância e o devido crédito, tanto às ferramentas que nós utilizamos para nos fazer, para fazer a nossa voz ecoar e deixar a mensagem registrar a nossa marca, quanto, sobretudo, expandir, inovando da melhor forma possível. E a angústia e essa inquietude na leitura que eu realizei, né, deste capítulo de hoje, quando ele nos mobiliza a refletirmos sobre nós mesmos, sermos críticos de nossas atitudes, de nossas práticas, de nossas ações, do nosso modo de pensar e tudo mais, né? A professora Inês falando aí, me lembrou, falando de Paulo Freire, né? Me lembrou do que Paulo Sartre fala, da linguagem do pensamento, né? Então, isso é indissociável, minha gente. E, logicamente, Freire não foi tudo que foi iluminado pelo Divino Espírito Santo. Ele estudou, né? E, logicamente, tudo que ele aprendeu e da forma como aprendeu, reelaborou, reconstruiu, que é isso que ele nos pede para fazermos constantemente, para, evidentemente, sermos mais e melhores, porque somos sujeitos projetados para esta finalidade. É isso. Professora Erivalda. Oi. É isso aí, Aparecida. Excelente explanação, né, a respeito do nosso compromisso. Eu tenho dito muito que, aliado a isso, naquele livro, Educação e Mudança, o primeiro capítulo ele fala desse compromisso que nós temos que ter, não somente... Nós temos que ter um compromisso duplo, enquanto pessoa, enquanto profissional. Onde é que quer que estejamos. E este momento de quem, quando eu vou escrever algo, eu tenho que saber, eu tenho que me inquietar, eu tenho que ser crítico, eu não posso ter uma maneira só ingênua. Então, nas nossas falas também, como você muito bem coloca, quantas pessoas podem nos ouvir, as fronteiras são muito maiores do que nós estivéssemos aqui apenas esse grupo presencial. Então, esse trabalho que fazemos, que estamos a realizar, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo a nossa mente de maneira crítica, vamos ficando cada vez mais inquietos com a curiosidade de querermos mais, de aprendermos mais, porque somos seres inacabados, de nos tornarmos cada vez mais curiosos, né? Porque é assim, e acima de tudo fazermos uma análise de nós mesmos, né? A Angélica pede aí a fala para completar, somar-se a nós. Angélica, você pediu, gostaria de falar? Cadê a Angélica?
Enquanto a Angélica chega, uma outra pessoa gostaria. Olá, pessoal, boa noite a todos e Opa. a todas. Semana passada eu não pude estar no encontro, né, neste encontro, né? Também por motivos de ordem pessoal, mas agradeço mais uma vez, né, por este dia, né? Agradecer a Deus e a todos, né, e a todas por este momento, né, que é tão único, né? E aí, obrigado, professora. Muito obrigado. Eu também senti muita falta da senhora e de todos vocês, viu? E De aí, nada, minha eu querida. queria, na realidade, no primeiro capítulo, né? Assim, antes do primeiro capítulo, eu queria responder sobre os desafios, né? Justamente que a professora Aparecida colocou muito bem, né? Essa questão de se lançar, né? Assim, qual é o desafio para mim hoje, né? Que estou terminando um curso ainda, né? Estou no TCC, mas estou terminando ainda. E, assim, ao longo, né, dessa jornada aí, né, que nunca acaba, né? A gente são os eternos aprendizes, né? Seja no espaço acadêmico, seja em qualquer espaço, né? A gente está aí se lançando, né? Até tinha falado com o Cádio, essa palavra, a gente falou muito essa palavra sobre se lançar, né? E aí, assim, o meu maior desafio é realmente vencer os meus medos, né? Do que eu tenho medo, né? Eu tenho medo do que eu vou falar, do que eu possa falar, se é daquilo que eu vou preferir, né? Se vai machucar alguém, né? Se diante dessa nova configuração que a gente está hoje, se eu vou conseguir responder às demandas, né? Que nos são propostas, né? Que nos são que a gente se depara, né, com essas demandas. Então, diante desse novo formato, né, que pegou todos nós de surpresa, né? Então, assim, para mim, um grande desafio é a questão realmente de vencer os meus medos, né? De tentar fazer uma radiografia, né, primeiro em mim, né? Tentar me conhecer melhor, né, me ressignificando, né, a cada dia, a cada momento, né? E isso é um exercício constante da vida, né? Esse é um desafio, né? E o outro é realmente tentar, né, dar as mãos aos outros, né? Porque a gente não anda a gente não anda sozinho, a gente sempre anda de mãos dadas, né? Seja neste momento, seja em qualquer momento da vida, né? E aí o que Freire nos convida, né? Logo no início do capítulo, né? É justamente desse ato político, né? Dessa alfabetização no ato político. E quando ele diz que essa alfabetização no ato político, isso não importa se o sujeito se ele sabe ou não, se ele tem domínio ou não dos eixos da leitura e da escrita, mas isso vai perpassar a questão de ser humano mesmo, né? De se colocar no lugar do outro, de se como nos capítulos anteriores, né? Que dialoga muito bem como sempre, né? De ser realmente, de ser imerso, né? Se integrar a esta realidade, porque a dor do outro é a minha dor também, e vice-versa. Então, quando o Freire nos coloca essa questão do conhecimento, né? Esse conhecimento que nos é posto, que nos é dado, né? E aí fica aquela dicotomia entre educando e educador, né? Que na realidade são terminologias, né, que nós colocamos, mas que na realidade somos eternos aprendizes, né? Não existe esse mestre, aquela coisa intocável, né? Sacralizada, né? Inclusive que ele usa ela mais lá na frente no outro capítulo, né? De sacralização, né? Então a sacralização disso que a gente tem, né? Essa coisa que a gente não pode se permitir, sabe, de eu aprender com o meu aluno está aprendendo comigo. Nós, somos eternos aprendizes da vida, na realidade, né? Na realidade, estamos, né, a serviço de desvelar, né, de desbravar
o mar do conhecimento da vida, né? E, infelizmente, é o que a escola, na maioria das vezes, ela nos impõe um conhecimento, um currículo, né? Fala especificamente da EJA, mas não se restringe à EJA, né? E isso vai além da EJA, né? Então, a gente tem um currículo em que aquele currículo, muitas vezes, ele não chega, né? E como a professora Aparecida e outros colegas colocaram, a professora Livaldo e outros colegas que colocaram, essa questão de, além da alfabetização do beabá, né? Alfabetização vem, né? Toda aquela questão da soletração, de fonemas soltos, enfim, que nada a ver, que nada você se sente representado, né, por aquilo ali. O sujeito que está ali, né, sendo somente apenas um repositório, quando o Freire coloca, né, esse repositório como se fosse uma tábula rasa, né, e aí é essa desumanização, né, que a gente, enquanto no processo de educador, né, de educandos, de educadores, temos essa responsabilidade, esse compromisso de não repositarmos, né? E sim de convidar, sim, o aluno, né? O aluno, o educando, né? O trabalhador, chamar ele e a um debate, né? A partir do que ele trouxer, né? Claro, tendo a consciência de que esse trabalho não cai no espontaneísmo, certo? Esse trabalho ele está bem amarrado, ele tem um planejamento, claro, mas ele não está, ele não é espontâneo, não cai no espontaneísmo, mas ele é um trabalho que, na realidade, ele está trazendo essa parceria com esse conjunto com o aluno, né, com esse trabalhador, né, perguntar a ele, né, você sabe, assim, você tem essa consciência, né, da sua importância enquanto uma pessoa que trabalha, da importância do trabalho dele, por exemplo, um agricultor, da importância do trabalho desse agricultor, que ele leva a cada dia, a cada trabalho ali que ele está realizando, aquela relação que ele tem com a terra, né, e a importância social dele, que ele vai trazer, sim, ele está levando alimento, saúde, né, àquelas pessoas, a outras pessoas que ele nem conhece, né, e isso independe de classe social. Quando ele faz esse trabalho, ele está ali, ele não está em função de uma classe X ou Y, mas ele está em função da humanidade, né? Do ser humano tanto quanto ele. Né? Então, é isso que Freire nos se sinta. E aí, para não ser tão breve, que eu já falei muito, e uma coisa que Freire coloca na segunda parte, né, que é do processo de humanização, né? E da questão da pedagogia, é justamente sobre essa questão de que a gente é tão desumanizado, né? A gente se torna desumano e é desumanizado ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai repositando, a gente nem tem essa consciência, né? De que vai depositando, né? E o aluno fica aquela tábula rasa. A gente acha que o aluno é tábula rasa e não é, né? E aí a gente cai nesse velho conto, né? Infelizmente, nessa coisa já arraigada. Né? Disse, os sujeitos vão perdendo suas identidades. E é o que acontece? Ele torna-se apenas, ele se coisifica. Então, a partir do momento que ele perde sua identidade, cada um de nós, né? Cada um de nós, enquanto sujeitos, né? De sua função que a gente tem, da dimensão da nossa função social, a gente vai perdendo nossa identidade, né? A partir disso, né? E aí a gente vai anulando, se anula e anula o outro, né? Se silencia e silencia o outro. E aí, para dialogar com Freire, para ser bem breve, eu trouxe um poema, 2 estrofes rápidas, serei breve. Poema também, copiei a senhora, professora Cida, olha, veja só.
Eu Etiqueta é de Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, aqui tem 2 estrofes, né? Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço meu nome, peço que meu nome de homem, já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Então, para a gente, eu acho que Drummond, né, na época, dialogou muito bem com Freire, né, quando ele trouxe esses poemas Eu Etiqueta, porque realmente, assim, né, um dos pontos que dialoga muito com Freire, né, essa coisa que a coisa, né, que eu falei agora, a gente vai se coisificando, né, a partir do momento disso, né? E aí é um exercício constante, né, de essa militância constante, né, vigilância, militância, e desse policiamento de realmente a gente fazer uma autorradiografia de nossas práticas pedagógicas, né, enquanto sujeitos da educação, né? Eu queria agradecer a todos e a todas, e me desculpe se eu me estendi muito, certo, pessoal? Muito obrigada. Imagina, você foi maravilhoso. Sempre são, né? Veja, a fala de Ricardo nos remete a uma reflexão: que tipo de escola, que tipo de pessoa, que tipo de ser humano nós estamos produzindo quando nos dispomos a ter uma prática educativa. Aí Paulo Freire hoje nos chama a uma prática educativa domesticadora ou uma prática educativa libertadora. Né? Ele faz esse jogo. Que prática educativa? Aí eu separei na página 76, se alguém quiser acompanhar, é esse daqui. Enquanto este é sempre o educador dos educandos, né? Na prática domesticadora, o educando para a libertação tem de morrer, enquanto exclusivo educador dos educandos, no sentido de renascer. No processo, como educador, educando dos educandos. Já por outro lado, né, tem de propor aos educandos que também morram, enquanto exclusivos educandos do educador, para que renasça como educandos e educadores, do educador educando. Ele faz esse trocadilho, e nesse trocadilho, né, a gente vai pensando que sem essa morte mútua de todos, né, dos dois, não vai acontecer. Ele fala até no renascimento. Como vai acontecer uma ressurreição, um renascimento de uma pessoa nova, de uma pessoa, de uma educação que liberte, que seja uma utopia. E nós não podemos pensar em educação sem pensar em utopia. Nós temos que pensar que a utopia é possível quando a gente fala em Freire. A gente fala no sentido que a gente vai conhecer a realidade. Conhecer a realidade do educando não é fazer a manipulação dessa realidade. Porque o perigo está quando eu digo, eu vou conhecer a realidade não para a transformação, mas para a manipulação. Aí eu vou fazer uma prática domesticadora, né? Mas quando eu conheço a realidade para a aquisição, para uma transformação social, para um senso crítico, para uma consciência crítica e não uma consciência ingênua, então aí é muito importante que eu conheça essa realidade, que eu parta para essa realidade, que eu esteja atenta aos interesses daqueles alfabetizandos, que eu esteja atenta aos interesses daquelas pessoas que no momento eu vou aprender com ela
em outro momento elas vão aprender comigo. Então, essa troca é muito importante. Se eu não consigo fazer essa morte para esse renascimento, eu não vou conseguir, na verdade, fazer uma educação libertadora. E é o que vem acontecendo nas nossas escolas, no mundo atual, nos nossos currículos. A educação, se a gente não tiver atento, não tiver cuidado, ela continua sendo para atender aos interesses, à ideologia de uma classe. Ela continua sendo hegemônica. Então, eu tenho que pensar, e pensar de maneira crítica. E é assim, pensando de maneira crítica, que a Angélica, a internet dela caiu, e ela agora quer falar. Angélica e depois Kátia. Após a fala de Angélica, a Kátia já continua. Vamos lá? Oi, boa noite a todos Boa e noite. todas, né? Então, contribuindo um pouco com esse diálogo, né, tão freiriano, né? Estamos aqui no círculo, mas é como se estivéssemos no círculo, né, dialógico, né? A partir das propostas de círculos de cultura de Freire, né? Então, aí, diante do que foi discutido até agora, né, eu gostaria de pensar esse estudo, essa leitura desse livro e nesses dois textos, né, que a gente estudou hoje, que é a discussão de hoje, né, me instigou bastante. E eu pensei assim, que Freire nos mobiliza a um permanente esforço de aproximar a nossa fala às nossas ações concretas, inclusive é uma fala de Freire, né, que ele diz que a tua fala, né, seja de tal forma que se aproxime dos teus atos, né? Ou seja, unir teoria e prática e você ser condizente com aquilo que você prega, né? E ele alertava bem aos educadores, principalmente, né? E aí, como a professora Erivaldo e os outros colegas apresentaram, né? Nessa primeira parte do texto, né? Que ele começa fazendo toda a discussão do que é o conhecimento, né? Quando ele diz que é a unidade entre ação e reflexão da realidade, né? Porque ele vem de toda aquela discussão sobre conscientização e ele faz toda a discussão desse primeiro texto, que é o processo da alfabetização política, né? Ele faz uma introdução, ele separa os dois tipos, né? Ele faz essa análise dicotômica entre os dois tipos de duas práticas de alfabetização de adultos, né? E como os analfabetos são compreendidos. De um lado, as práticas domesticadoras, como a professora Erivaldo e os outros colegas bem colocaram, e de outro, as práticas libertadoras, né? E aí a gente tem ele vai destrinchar cada uma delas, né? Eu até coloquei as ideias aqui que ele traz, né? Tópico, né? Que a gente já sabe o que é uma educação domesticadora, aquela que manipula, onde os educandos são passivos, ou seja, é a educação bancária, né? Aí até eu destaquei aqui, ele diz assim, as estruturas sociais nunca são discutidas como um problema a ser desnudado, né? Ele traz até a personificação do educador burguês, consciente desse seu ato, né? E não analisar o status quo, a realidade como ela está. E, do outro lado, ele traz a educação libertadora, né? Com a discussão, com o diálogo, com o desvelamento da realidade, e ele diz que educar é um ato de conhecimento e um método de transformação. Aí, lá no finalzinho do segundo texto, aí eu queria partir dessa discussão que ele faz no final do segundo texto, onde ele diz qual seria o papel da escola e da universidade hoje, né? Então, a gente vem discutindo dentro da nossa... Nós somos educadores, todos nós aqui, né? E estamos estudando as propostas que foi deixada por Freire e nós estamos trazendo para a nossa realidade atual. E a gente precisa pensar, né, essa educação, essa prática domesticadora na educação básica. E temos que trabalhar uma perspectiva libertadora, né? Porque logo após ele traz a discussão do analfabeto político, né? E que o analfabeto político, ele não quer dizer que é o iletrado,
o que não não tem domínio das letras, né? Mas que até uma pessoa de ensino superior pode ser um analfabeto político, né? E é o que mais nós temos atualmente, infelizmente. Então, a gente precisa pensar muito nessa questão da educação realmente como um ato político, né? Porque ainda, na nossa realidade, enquanto profissionais da educação, não somente na educação básica, mas também no ensino superior, encontramos, infelizmente, colegas que atuam na educação ainda que têm essa visão ingênua, que acha que a educação é neutra, que política e educação se separam, né? Porque a visão de política ainda é muito limitada, e a visão da educação provavelmente não é uma visão libertadora. Então, essa leitura de Freire me instigou bastante o tempo todo. Eu fui colocando aí, só para finalizar, eu destaquei esse texto, essa frase dele, que eu sempre uso quando a gente vai discutir na educação, né? Seria, na verdade, uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as propagandas, realmente, quando ele traz, né? E aí, é bem atual essa realidade da propaganda, né? Da sacralização do que está posto como dado e sem mudança, mas que a gente pode mudar, mas sempre no coletivo. Então, era isso, viu, gente? Boa noite, obrigada. Excelente sua fala. Ela nos leva a refletir ainda mais nessa questão, né, de humanização e desumanização do ser na escola, né, do ser como sujeito de direito. Kátia? Olá, boa noite. Boa noite, meu amor. Estou abrindo a câmera hoje, que é para dizer que eu existo, tá? Estou aqui. E também, em resposta, né, à questão que a professora Maria Aparecida deixou na última aula, de que maneira a gente está, que atitudes, né, nós estamos tomando, né, frente a esses desafios que estão impostos, né, devido a essa nova pandemia. E eu pego carona, né, na fala de Ricardo, e falo que uma das atitudes é essa, é a gente compreender, né, que essas TICs, elas estão a favor, né, estão a serviço também da educação, e é importante que a gente se letre, né, o letramento digital, que a gente também pesquise, que a gente aprenda a mexer nessas ferramentas e que a gente só tem a ganhar, né, na verdade. Então, eu também estou nesse processo, né, de me permitir de ler materiais, né, da área, ouvir muito, né, o que os colegas, né, os pesquisadores, as pessoas que estão se debruçando sobre esse ensino à distância, né, o uso das TICs, né, a favor da educação, e é uma coisa que tem contribuído bastante, né? Bom, e sobre esse texto de Freire, realmente é muito instigador, não tenho nem tantas coisas novas a trazer, muito pelo contrário, assim, só para dizer que eu fico imensamente contemplada, né, na fala dos colegas que já se pronunciaram anteriormente, mas uma coisa que eu queria resgatar também, não só do texto de hoje, mas também das aulas dos encontros anteriores, é que Freire fala que a educação ela não é neutra, né? Então, assim, por diversas vezes, ele fala que é um ato político, né? Que é importante que as pessoas elas tomem consciência, né? Que não tem como desassociar, né? Consciência e mundo, porque um está intrinsecamente relacionado com o outro, e falar sobre a educação que não é neutra, eu lembro, né? Também daquele programa, daquele projeto, né? Que por pouco, nem tenho certeza se acabou se transformando em lei, que é a escola sem partido. E daí que várias, né, questões foram surgidas e a gente também pode se questionar novamente, não é, como tornar uma educação sem partido se a educação ela não é neutra, né? Que é o que Freire tanto defende e infelizmente, assim, muitos educadores, né, acabaram defendendo também esse projeto, mas é algo
assim, que lendo esse texto, né, me fez recordar sobre essa polêmica que não foi só aqui no Brasil, né, mas também no país inteiro. E a gente, enfim, outros colegas aí, outros professores que estão na luta, né, há mais tempo, seria uma honra poder ouvi-los sobre essa discussão. Bom, e que também está fortemente ligado, né, essa questão do analfabetismo político, né, que ele também defende. Mas, por enquanto, eu só vou ficar com isso mesmo, para dar o espaço, né, para os outros colegas, e dizer que, bom, por enquanto, é só isso, né? Só que a educação ela não é neutra, que é uma coisa que Paulo Freire ele já vem resgatando, já vem falando, né, em textos anteriores, e que eu fiquei muito contemplada na fala dos colegas anteriores. Obrigada pelo espaço. É nosso. O importante é a gente pensar que é nosso. Aparecida, minha linda. Então, gente, eu gostaria de fazer jus, né, às considerações que já foram postas brilhantemente por todos vocês e, ao mesmo tempo, acrescentar acerca do quão que esse capítulo de hoje, né, nos sugere para refletirmos sobre a nossa atitude perante o desafio pedagógico na atualidade, né? E Paulo Freire, ele é muito feliz quando ele alude à questão da educação, da prática domesticadora, né, versus a libertadora. E para nós fazermos jus não à prática domesticadora do processo pedagógico do ensino, mas sim à libertadora, é preciso que nós estejamos conscientes de nossas práticas, de nossas atitudes, né? E refletir a nossa forma de ser e de estar no mundo e com o mundo, e a nossa relação conosco e, sobretudo, com o outro. Entende? Porque, assim, no encontro passado, a Mônica ela fez uma colocação bastante pertinente, onde ela tratou do silenciamento dos acolhidos que não conhecem a sua história, né? Que não sabem quem são, de onde vêm, como estão, e etc. e tal. Então, nós, enquanto educadores e formadores de opinião, evidentemente, nós precisamos refletir criticamente sobre a nossa atitude, sobre o nosso comportamento e comprometimento. Se nós não estamos sendo repetidores, né, de nós mesmos, transmissores de nós mesmos, porque nós não temos, talvez, a humildade de refletir sobre o nosso e os espaços. Lógica, eu gostaria já até de sugerir a próxima pergunta problematizadora para compreendermos, né, como nós podemos atuar de forma crítica nos espaços que nós estamos, porque vejam só, eu não consigo conceber, nem tampouco compreender Paulo Freire sem colocá-lo nos múltiplos territórios de poder que nós ocupamos socialmente, né? Seja em um acampamento, em um assentamento, em uma associação, em uma escola rural, seja numa escola urbana, seja em organizações não governamentais. Isto é, o que eu quero dizer é que, conforme nós temos processos educativos distintos em múltiplos territórios e espaços, né, nós temos práticas pedagógicas diferenciadas que nós podemos estar realizando nos espaços onde nos presentificamos. E aí a questão que fica é,
como estamos, né, exercendo a nossa prática nos espaços que nós ocupamos. As igrejas, por exemplo. Qual foi o papel da igreja, ou quais são os papéis que a igreja assume com o comprometimento da libertação dos sujeitos, ou com o comprometimento da alienação dos sujeitos que praticam determinadas e ocupam, nós estamos o seguinte, que o lado do seu Dio, né, que ele é o presidente da FETAP, na época era o presidente da FETAP, e aí ele disse que na igreja católica havia o processo de catequização, certo? E esse processo de catequização, ele se dava com panfletagem. Então, eles iriam falar do barbeiro, certo? E tinha uma literatura de cordel, uma literatura para ilustrar sobre os danos que o barbeiro causa, né? Causavam à população, e com a questão, que bicho é esse? Então, logicamente, no período da ditadura militar, essa pergunta soava ser ingênua, né? Que bicho é esse? Só que por trás da imagem do barbeiro e desta questão, né, que bicho é esse, eles faziam um processo de reflexão crítica, saindo do sujeito do barbeiro, né, do inseto do barbeiro, para chegar ao latifundiário, ao coronel, às relações de exploração na família, as relações de exploração, de expropriação dos direitos dos trabalhadores, né, como os cortadores de cana, que eles, até hoje, eles têm que cortar uma grande quantidade, né, toneladas de cana-de-açúcar para poder ter aí um valor irrisório, né? Sem contar as condições péssimas de trabalho que muitos cortadores de cana, né, passavam e que passam, né? Porque nesses espaços de exploração e violação dos direitos, evidentemente, pouca coisa muda, por mais que a gente lute a favor dos direitos humanos, né? Bom, gente, eu já estou muito faladeira, então eu vou ficando por aqui, tá certo? Vou oportunizar os demais falarem. É isso, professora. Obrigada pela escutativa. Eu só posso pegar carona numa parte da fala dela no início, bem rapidinho? Pegue Tem alguém depois... escrito aí para falar? Posso falar depois também. Não, pega a carona, aí depois... É bem rapidinho, então. Savana, né? Savana. Era só dizer isso. Rapidinho, Savana, eu prometo. É só dizer isso, que todo ato é ato educativo, né? Então, assim, que a gente está educando uns aos outros o tempo inteiro, né? Então, para além da gente estar dentro oficialmente de uma sala de aula, né? A forma como a gente se porta, como a gente conduz as nossas ações no mundo é um ato educativo também, né? Acho que todo mundo sabe que a criança aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo aquilo que a gente fala para ela, né? Então, e nós mesmos como adultos, a gente vai aprendendo o que fazer, o que não fazer, né? Como se portar. Então, assim, eu queria destacar esse processo formativo, né? Que é para a vida inteira, né? Estamos todos aprendendo e ensinando uns aos outros o tempo inteiro, né? É isso, né? Viu, Savana? Foi rapidinho. Tá certo. Posso? Sim. Boa noite, né, a todos. Eu achei assim, essa discussão desse livro de Freire, a gente, como eu estou falando de forma repetida, mas é a verdade. A cada leitura a gente vê um elemento diferente de Freire que você não tinha observado ou vivenciado, né? Porque Freire, você tem que estudar Freire relacionando com a sua realidade, né?
fazendo a leitura crítica da realidade. Então, quando ele fala sobre esse processo de alfabetização, né, e também a relação da alfabetização para a libertação, aí eu me lembrei muito do primeiro capítulo desse livro, que é Considerações sobre o Estudo, né? Onde ele orienta como é que se deve estudar, levar os seus estudos, né? E eu lembro muitas vezes que a gente não pode trabalhar Freire sem você relacionar com outros estudos, assim, pedagogia da autonomia, ele fala muito com relação à rigorosidade com relação aos estudos, a leitura crítica da realidade, tanto que ele fala aqui da praxe, né? Que é a unidade de ação e reflexão sobre a realidade. Então, a gente tem que ter esse olhar político sobre o que nós estamos vivendo, e sobretudo nós que somos educadores e contribuímos para esse processo formativo, né? Então, eu achei esse capítulo instigante, questionador e muito reflexivo, porque a gente vê a educação domesticadora ainda, em alguns momentos, correlacionando com o político que nós estamos vivendo, que, sinceramente, não pode dissociar, já que nós defendemos a educação como um ato político, né? A gente vê essa educação domesticadora muito forte ainda, infelizmente, mas nós, enquanto educadores, podemos promover e levar aos estudantes que nós estamos contribuindo para a formação deles, a educação para a liberdade. Então, a gente pode construir essa educação através de elementos com diálogo. Então, o diálogo deve ser construído com eles a partir de um processo de conscientização crítica, quando ele fala no livro Conscientização. E esse livro, eu acho Freire fascinante, porque Freire você relaciona com outras leituras também que você já tem, né? Quem já vem estudando assim. Então, um livro que ele fez, que ele escreveu, que eu acho super interessante, que é Educação e Atualidade Brasileira, que foi o concurso que ele fez para Recife, se eu não me engano, se as pessoas, se eu estiver enganado, as pessoas podem me corrigir. Mas esse livro, ele traz já alguns elementos que ele já vem aprofundando em outros, como pedagogia do oprimir, pedagogia da esperança. Exemplo, eu que trabalho com um grupo social com a população negra, não estou pesquisando sobre eles, a gente vê o quanto a educação domesticadora ainda está forte com relação a esse grupo, porque a gente não vê muito, não observa muito essa temática numa formação de professores, no currículo escolar. Nós precisamos ter esse papel como um ato político, de conscientizar os futuros professores e os futuros estudantes, e os estudantes, né? Que o futuro nós já estamos vivenciando, né? Com eles esse processo. A importância de se trabalhar a temática racial, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, esse processo de conscientizar criticamente e ter uma educação para a liberdade, né? Então, quando nós atingimos esse processo, eu acredito que nós teremos uma educação de qualidade que tanto nós sonhamos, né? E desejamos para todos os sujeitos, não para apenas uma classe rica ou para uma classe mais privilegiada, mas também a gente tem que pensar nos estudantes que estão em todos os espaços e querem também os mesmos objetivos. Então, essa minha inquietação que vocês me provocaram com esse livro, e eu agradeço por tudo que eu estou aprendendo com vocês, pelo conhecimento que nós estamos construindo juntos, né? Sendo bem freiriano, ninguém, como todo mundo está construindo conhecimento junto, levando-se em conta a nossa realidade, né? A nossa leitura crítica da realidade. Então, obrigada. Nós aqui agradecemos de ouvir uma pérola como você para nós, né? Isso sim que é a gente poder compartilhar e partilhar desses momentos riquíssimos que nós temos, né? E a gente diz que para a gente ter uma educação freiriana,
a gente tem que ter uma educação humanizadora, né? Uma vocação para a humanização, como Freire tanto colocou para nós em todos os seus escritos, em todas as suas obras, uma educação que ela humanize o ser, né? Que ela possa nos humanizar cada vez mais. Aí a gente vê uma dicotomia entre a humanização e a desumanização, as práticas humanizadas e as práticas desumanizadas, que elas acontecem no cotidiano, não somente na nossa escolar, mas ela acontece na nossa vida familiar, acontece na igreja, como foi colocado, aí acontece nos outros tipos de trabalho, nas outras áreas de trabalho. Então, essa questão da desumanização vai nos levar ao quê? A uma concreta alienação e dominação, né, ideológica. Se nós queremos uma educação libertadora, como Savana coloca, nós vamos ter que partir para uma educação humanizadora. Uma educação que liberta é uma educação que valoriza o ser mais, que valoriza o ser como sujeito de ação, de transformação social. Aí eu separei aqui, na parte de pedagogia do oprimido, onde Freire coloca, né, para a humanização do mundo. A desumanização que não se verifica apenas nos que têm sua humanização, sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam. É distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Então, dependendo do processo histórico que a gente viva, dependendo do mundo, das oportunidades, é que nós vamos viver esse processo de desumanização. Então, vamos ver se alguém mais deseja se colocar além de mim para dar oportunidade a outras pessoas. Quem? Maria Olindina, vamos, meu amor, estamos à sua espera. Boa noite a todos. Boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Boa noite. Sim. Eu estou gostando demais dessa discussão que nós estamos tendo hoje. Eu fiz um pequeno texto tentando refletir a discussão passada, né, com a atual, onde eu destaquei alguns pontos. A primeira é que Paulo Freire ele nos chama a atenção para a importância de conhecermos a realidade em que vivemos. E eu fiquei refletindo o que seria isso. E pensei, pela minha formação, os dias atuais que estamos vivendo, como professora de história, que a primeira coisa que nós devemos refletir é a sociedade, o sistema capitalista atual. Porque nós não podemos entender a miséria, o retrocesso político, o retrocesso educacional, social que estamos passando, sem antes refletirmos sobre o sistema capitalista. Por quê? Porque o pouco que eu li de Paulo Freire, ele sempre discute nos seus textos a realidade do Brasil. Ele vai na história refletir sobre essa realidade, ele passa pelo período colonial, ele discute o período da ditadura, né? Então, ele tinha essa preocupação de discutir a realidade. E o capitalismo que nós estamos vivendo, esse sistema, não é o sistema capitalista do período
Freire, é um outro sistema. E nós, que estamos preocupados com a realidade que estamos vivendo, para mim, o início é isso aqui, é estudar sobre o nosso tempo. Por quê? Porque é importante esse processo para buscar a compreensão do momento político que estamos vivenciando. Um momento dito como irracional, sem explicação, e a compreensão desse processo é importante para mantermos a esperança, a utopia de um sonho possível. E aqui eu faço a referência ao nosso encontro anterior, né? Que o que é a utopia? Um sonho possível de ser realizado, porque senão a gente perde toda a esperança. Eu me vi nessa situação, já estou me aposentando numa cadeira, e chegar e dizer, meu Deus, eu vou me aposentar para ver essa situação, para vivenciar essa situação de retrocesso, o que é uma tristeza muito grande. E aí eu comecei a entrar no grupo, comecei a estudar Paulo Freire, e ele me deu de volta a esperança. E é isso que me faz feliz nesse momento. Ele me deu essa esperança de volta, né? Porque ele me ensinou que as conquistas que nós tivemos nos últimos anos, elas não estão postas, elas têm que ser mantidas diariamente, porque senão nós corremos o risco de perdê-las, né? Várias conquistas sociais. E a esperança, portanto, passa pelo conhecimento da realidade que é histórica, como disse meu colega anterior. E, por isso mesmo, ela é passível de mudança, de transformação. Senão, cairemos em explicações fatalistas, como a de compreender a pandemia como um castigo divino, ou como um resultado de uma armação chinesa. E aí nós não vamos entender nada do que está acontecendo. Isso para se chegar aqui na sala de aula, que é o tema desse capítulo, né? O professor, aquilo que ele faz em sala de aula reflete o seu pensamento, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. Então, se o professor não estiver constantemente estudando, aprendendo, nós vamos perder a esperança, vamos acreditar em discursos falsos, mentirosos, né? E há outro aspecto importante que eu quero ressaltar é a capacidade de diálogo que devemos ter com o outro. Quem é esse outro, né? O outro sempre será aquele que é diferente de nós, que não terá os mesmos valores, as mesmas crenças, a mesma formação, né? Então, ter essa capacidade de dialogar com o outro, o que não é fácil, não está sendo fácil nos nossos dias. E isso realmente é muito complicado. Então, falar de uma educação humanizadora, uma pedagogia humanizadora, para mim, passa por esses pontos, rapidamente que eu coloquei para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Olindina, a sua reflexão tão sensata com relação às nossas atitudes, às nossas ações, o quanto as nossas ações enquanto educadores e educadoras, elas vão refletir na vida das pessoas com quem nós estamos lidando, né? O quanto o nosso fazer pedagógico reflete na vida daquelas pessoas, né? Porque nós temos que pensar que
Nós não somos eu no mundo, mas nós no mundo, né? A minha ação, ela não é isolada, ela é coletiva. E a ação coletiva, ela é refletida, ela é pensada, ela é ouvida, ela é sentida acima de tudo, ela é amorosa, né? E é com amorosidade que eu consigo pensar no outro, com o outro, e não somente para o outro, né? Porque quando nós lidamos com educação, às vezes, eu já ouvi uma vez que um médico ele mata uma pessoa, dependendo da sua incapacidade na sua ação. E nós, educadores, poderemos matar várias pessoas dependendo da nossa ação pedagógica, dependendo do nosso fazer pedagógico, dependendo da nossa desumanização, né? Não, se a gente não tem essa praxis, né? Essa liberdade de ouvir o outro, de deixar com que o outro seja mais, e não somente eu pensar que eu sou mais, mas o outro tem que ser mais também. E isso é muito importante, a gente pensar que o outro, ele precisa refletir. Nós não vamos adquirir consciência crítica fora do mundo, fora da realidade. A nossa consciência crítica ela vai fazer-se na coletividade, na humanização e na coletividade. É isso aí que eu consigo imaginar quando penso em uma educação para a libertação, para uma transformação social, onde os sujeitos consigam ser sujeitos de decisões, sujeitos de ações políticas e um sujeito politizado, como muito bem a Angélica colocou aí, o que é uma alfabetização política, né? Como é que você vai ter essa alfabetização? Aí, quem gostaria ainda de colocar, de ter fala? Estamos nos aproximando, ok, Aparecida. Estamos já nos aproximando do final, mas ainda temos um tempinho. E hoje, mediante tudo, né, que vem acontecendo nas nossas vidas, esse momento que a pergunta hoje nos instiga a pensar, a viver, a agradecer a todos os momentos, né? Então, eu trouxe também algo para nós fecharmos com chave de ouro. Uau! Vai lá, Aparecida. Posso falar, prof? Deve. Pode o quê? Deve, minha querida professora. Então, professora, veja bem, e os demais também. É o seguinte, Paulo Freire, ele nos suscita a refletirmos sobre a arqueologia da consciência. E a minha tese, ela está sendo construída, teórica, metodologicamente, pela caixa de ferramenta da AD, que é a análise arqueológica do discurso. Foi posto aí por alguns participantes que Paulo Freire, ele é repetitivo. E aí, arqueologicamente falando, eu gostaria de explicar que a repetição de Paulo Freire nada mais é do que aquilo que ele nos sugere num primeiro capítulo sobre as considerações do ato de estudar, quando ele nos sugere que devemos penetrar a obra. E essa penetração nada mais é do que simplesmente o autor, né, o leitor, fazer jus às camadas, e se aprofundando nas camadas enunciativas, certo? Dos discursos dos enunciados que estão postos. Porque há uma rede enunciativa que faz com que os conceitos
sejam conceitos e também sejam categorias. Conceito é algo mais delimitado, já categoria é algo mais ampliado, como a professora Sara Ingrid Borba, ela nos explicou sobre duas categorias que ela nos sugere que devemos fazer esse aprofundamento, nessa penetração que Paulo Freire também usa deste enunciado. Então, quanto mais nos aprofundamos nas camadas enunciativas dos enunciados, daquilo que está posto, melhor comunicamos aquilo que temos a dizer, não é? Porque simplesmente não é uma repetição pela mera repetição, mas sim é este aprofundamento epistemológico que Paulo Freire realiza para poder dizer o que diz de várias formas. E cada forma, e aí veja que nós estamos praticamente no fim da obra e somos remetidos ao início dela, como a própria Savana, né, como a nossa colega Savana se posicionou, né? Então, isso é um processo que Paulo Freire exerceu, dessa consciência, né, da arqueologia da consciência. Nós, enquanto autores, enquanto leitores e escritores, precisamos fazer essa arqueologia. E a arqueologia é justamente adentrar as camadas com profundidade, né? Nós não vamos ficar na superficialidade dizendo as mesmas coisas da mesma forma, mas nós vamos nos aprofundando, estudando, qualificando e melhorando, ressignificando o que nós já sabemos, que ao nos aprofundarmos, passaremos a saber mais e melhor sobre aquele saber que está posto, né? E aquele saber que está posto será melhor aprimorado a partir deste processo de aprofundamento nas camadas enunciativas. Daí, Paulo Freire exerce essa prática da arqueologia da consciência, ao mesmo tempo que, lógico, ele nos deixa como um exemplo. Eu consegui me encontrar nessa leitura e perceber o quanto que o Paulo Freire, né, quiçá eu tenha esta sabedoria iluminada para fazer minha tese com a mesma rigorosidade metódica do Paulo Freire e com a qualidade de comunicação, para concluir esse processo, que é um processo árduo, evidentemente, mas que faz com que o saber seja posto, não um novo saber, né? Mas a partir do momento que a gente adentra nas camadas enunciativas daquilo que está posto, a gente consegue organizar, escavar, soterrar, né? A partir do processo do mapeamento das obras, das escavações dos enunciados, para explicitar os achados, como Paulo Freire nos faz quando ele traz, por exemplo, esta canção, né? Quando ele traz os poemas, como nós estamos fazendo aqui. Então, a arqueologia da consciência é um exercício que nós, enquanto educadoras e educadores, precisamos exercer no nosso cotidiano. E outra coisa que é super, hiper, mega importante é lidarmos com a interpretação, é fazermos jus ao que está posto. Tão somente isso. Não é o que se quer dizer, não é o que se pensa. Veja que a realidade histórica em que Paulo Freire escreve esta obra, lá naquele tempo, era uma. Entretanto, a realidade histórica, da qual hoje nós estamos vivendo, onde a professora Olindina fez uma colocação aí super relevante, é completamente de uma outra natureza. E nós conseguimos exercer essa arqueologia mediante a tudo que está posto. É isso, professora. Muito obrigada pela escutativa. Quem ainda deseja colocar-se, ainda temos um tempinho, né, que dá
para a gente poder... quero, professora, se eu puder. Pode, claro. Aqui nós podemos tudo. Vamos lá? Eu falo assim porque hoje minha internet não estava legal, estava caindo toda hora e estava travando. Foi um sacrifício aqui para eu conseguir toda hora entrar e sair, assim, um exercício de paciência mesmo. E aí, falando sobre essas questões, né, que eu não consegui acompanhar muito as discussões, mas tomando aí essa síntese que a professora Aparecida faz agora, com essa questão da gente ter a paciência, né, de fazer uma arqueologia no conhecimento, né, nas nossas experiências, e como Paulo Freire coloca também, e aí eu lembrei quando ela estava falando, daquele verbo que é admirar, né, que tem muito, eu vejo, né, muita pertinência, muito diálogo com essa coisa da arqueologia, porque quando a gente se propõe a estudar, a gente, além de ter que ter uma paciência, para ter uma humildade também, né, de aprender o que a gente não sabe, e de reaprender e de transformar, porque às vezes a gente estuda, a gente aprende, mas depois a gente lê, estuda novamente e aprende outras coisas que não aprendemos na primeira vez, né? E também esse processo ocorre, né, num processo educativo de como um fenômeno complexo, né? Falando como disse, não há docente sem discente, né? Então, a gente se vê nessa terra, né? Arqueologia é a gente entrar na terra, né? A gente escavar, a gente recavar, a gente descansar também, né? Para a gente poder admirar, para a gente poder ir tirando camadas de terra, revolvendo terras, enterrando de novo coisas que a gente desterrou, ou que a gente também não só achamos terra, né? Não achamos objetos, não achamos elementos para a gente pensar, mas o próprio fato da gente estar naquela atividade, como ele diz, né? Digestiva, né? Naquela atividade de comer o que a gente acha, para comer e do que a gente come a gente pensar, né? Naquela metáfora que ele usou também no texto. É isso, de pensar o estudo, nesse momento de estudo, como um momento de paciência mesmo. O ato de estudar me chama muito a atenção, por exigir de nós uma humildade, principalmente, né? De aprender, de ter tempo para aprender, de saber que cada pessoa tem um tempo, que nós também temos um tempo, porque às vezes a gente fica nesse corre-corre, e são muitas teorias, são muitos livros, são muitas coisas que as pessoas vão trazendo como novidade, e Paulo Freire, assim, a obra, não conheço com tanta profundidade, conheço só um pouco, né? Mas ele tem essa coisa de voltar, né, a questões, de rediscutir, de revolver a terra, de dar um descanso, depois retornar. Então, essa coisa da arqueologia, com o sentido também do verbo que ele usa, de admirar, me chama bastante atenção e me parece ser um elemento de grande importância nesse processo de aprender e ensinar a aprender, né? Era isso que eu queria colocar. Me desculpem se fui muito longa, eu fiquei sem poder acompanhar direito, então tive também um pouquinho de dificuldade agora na hora de formular as minhas ideias. Obrigada. Excelente contribuição, Francineide. E, dando continuidade, a Maria Luísa quer contribuir ainda conosco. Primeiro, gostaria de agradecer a fala da professora, quando ela faz o contraponto com a arqueologia, sobre os estudos de Paulo Freire. Realmente é bem interessante. Nós que não lidamos muito com essa área, né, de arqueologia e dessas pesquisas, nós não conseguimos fazer muito esse link, eu achei muito interessante. E eu só queria complementar mesmo que, apesar de ser tão assim, distante, quando Paulo Freire escreveu, ele vivia uma outra realidade, e agora
nós estamos vivendo uma completamente diferente, mas como ele não cai em desuso. Parece que quanto mais a gente lê, mais parece mais atual possível. Parece que ele está aqui vivendo, escrevendo nesse momento. Toda vez que eu leio, parece que é muito atual, não cai em desuso. E acaba sendo até interessante, né? Que realmente, quando a gente para pensar, era uma outra realidade. E ele acreditava, né? Ele escrevia porque ele acreditava que nós mudaríamos isso. E realmente só se repete, se repete. Então, cada vez mais se faz necessário, né? Ler Paulo Freire, entender, ler com uma criticidade, que é o que ele sempre pede, né? Eu fiz outros estudos, né, sobre ele, principalmente no Instituto Paulo Freire, onde eles falam que Paulo Freire não queria ser, como dizem, né, doutrinador. Ele queria levar a gente à criticidade, até se fosse para criticá-lo, mas que fosse com consciência, fosse com base. E é muito interessante quando a gente para pensar nessa distância dos escritos dele para hoje e ver que muita coisa não mudou. Era só isso mesmo, eu queria só trazer essa contribuição. Excelente, Maria Aparecida. Maria Luísa, perdão. Veja, nós chegamos, né, a gente vê o quanto a gente pode fazer um link das nossas leituras e o quanto a obra de Freire, uma vai fazendo um link com a outra obra. A gente vai observando isso não somente em um mesmo escrito, como nós estamos nesta obra Ação Cultural para a Liberdade, mas em outras também ele vai fazendo, porque a vida do ser humano, a nossa vida, ela é praticamente assim. A gente vai voltando para poder compreender quais serão os nossos passos futuros, para poder se aprofundar mais. E, às vezes, a nossa memória, ela não é aquela memória que vai guardar. A gente vai precisar rememorar para a gente ir compreendendo. E, a partir do momento que eu ouço o outro, na mesma leitura que eu faço, eu ouço e eu vejo uma interpretação totalmente diferente daquela que eu fiz. E eu aprendo também. E eu vejo, não era desse jeito que eu estava pensando, mas tem todo sentido a fala dela, a fala dele. E isso nos enriquece, porque nós aqui estamos debatendo, discutindo, e aquilo que eu esqueci na minha leitura, aquilo que eu não consegui absorver, o outro faz por mim. Então, eu penso que a riqueza do nosso grupo é exatamente essa. É exatamente a gente poder ouvir o outro, a gente poder dar força ao outro, a gente não desistir, como a professora colocou, que estava desmotivada. E, de repente, a partir do grupo de estudo, ela passou a ter esperança, a esperançar com Freire, que é diferente, a esperançar com ele. E isso nos motiva a continuar, a não desistir cada dia mais. O momento histórico que nós vivemos, minha gente, é um momento que a gente não vai pensar que foi como o divino que quis, que a gente está pagando por isso. Não. A gente tem que realmente refletir e a gente não desistir, mas a gente não vai desistir porque não estamos só. Estamos na coletividade, porque somos um grupo que todas as terças-feiras nos encontramos aqui e nos fortalecemos, nos damos força uns aos outros. Estamos firmes e fortes, cada vez mais, nas nossas esperanças, no nosso conhecimento, no nosso ato de aprender com o outro e não para o outro, né? Então, é muito bom. E foi assim, pensando no momento difícil de minha vida que eu estou passando, né? E obrigada a quem deu as felicitações a semana passada e a
assim, a energia positiva que eu recebi, né? Então, eu pensei que de hoje em diante, todos os dias ao acordar, direi: eu hoje vou ser feliz. Eu vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza. Gratuitamente, não preciso comprar o canto dos pássaros nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de sentir a beleza das árvores, das flores. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros. Vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades. Reservarei minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças. Vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que um minuto passado não volta mais. Vou viver todos os minutos proveitosamente. Não vou sofrer por antecipação, provendo frutos, futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não tenho mais ação. Não vou pensar no que não tenho e que gostaria de ter, mas em como posso ser feliz com o que possuo. E o maior bem que possuo é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia ou de ouvir uma canção. Vou dedicá-las a alguém. Vou fazer alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca. Apenas pelo prazer de ver alguém sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem. Cadê? Que me quer bem. Vou dedicar uns minutos de pensamento para os que já se foram, para que saibam que será sempre uma doce lembrança. Até que venhamos a nos encontrar outra vez, vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, vou olhar o céu para as estrelas e para o luar e agradecer a Deus, porque hoje eu fui feliz. Então, é aí, minha gente, que Carlos Drummond de Andrade, né, que me faz hoje estar aqui firme e forte com vocês, mesmo na adversidade, que é na adversidade que a gente consegue vencer as batalhas. É na adversidade que a gente vai ficar forte. E no coletivo com vocês que eu vou ficar cada vez mais forte e dizer que minha filha vai vencer, cada dia. Aí, Aparecida, você ainda quer falar para encerrarmos? Então, professora, esse seu poema, né, aí mexeu muito comigo, né, porque assim, a gente celebra a vida ao mesmo tempo que a morte está ao lado, né, a morte está ao lado, a finitude da existência humana está ao lado, e isso é muito inesperado, né? E aí a senhora me trouxe um sentimento duplo de tristeza e alegria, né? Rememorei a alegria da minha tia Irene, que era uma mulher assim, muito extrovertida, muito dinâmica, muito animada, divertidíssima, e um dia adormeceu e não acordou, né? E agora, no dia 7 de agosto, logo mais, sábado, se eu não me engano, né? Ela fará 1 ano de sua partida. E eu tenho uma gratidão enorme pela presença dela na minha vida. Ela foi de extrema importância para me fazer chegar aonde hoje eu estou, né? E onde irei poder chegar futuramente. Então, com essas suas palavras, professora, eu agradeço a presença de todos vocês, o carinho,
né? A satisfação é um gozo enorme estar aqui com vocês, uma satisfação tremenda, porque se tem uma coisa que a educação à distância não permite, é o silenciamento, é a ocultação, é a anulação, a negação da presença do sujeito. E acho que é justamente isso, professora, que a gente precisa despertar, já que estamos usando essa ferramenta, né? Porque é justamente isso que vem acontecendo, esse nosso encontro aqui. Só o que está faltando, de fato, é o abraço, só, nada mais. Mas o amor, o carinho, a admiração, como bem falou Francineide, estão presentes, né? As nossas emoções, elas estão postas aqui. Com estas palavras, eu faço minha saudação a todos e todas e convido para que nós estejamos unidinhos, né, na nossa próxima terça-feira, porque tenho certeza que será tão gratificante quanto está sendo hoje, nesse misto de emoção que estamos a vivenciar. É isso, professora. Obrigada. Um cheiro no coração de cada um. Um beijo bem amoroso. Que todos estejam bem na próxima semana. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos e todas. Parabéns, Jefferson, pela defesa da dissertação. Vitória! Muito obrigado.